amados e amadas, como estão? Graças a Deus, estamos novamente com a nossa série Compreendendo as Escrituras. E eu espero que você receba de Deus, amém? Que Deus possa abrir o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra. E eu quero então que você abra a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 8. Diz a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O título desta ministração, deste estudo é Graça, Resgate e Capacitação para Servir. Amém? É o título de hoje. Amados, muitas pessoas, ao lerem esses versículos, não conseguem compreender o que Paulo quis dizer de fato. Eu mesmo, por muito tempo, eu lia os versículos 7 e 8 de Efésios e eu também não conseguia entender direito. Tá? Penso, então, que muitos também devem enfrentar essa dificuldade. E nós vamos, então, procurar esclarecer, amém? O que o apóstolo, ele quis nos ensinar nesta passagem das Escrituras. Aleluia. Vamos, então, ao entendimento deste texto. Como sempre eu tenho falado, queridos, é muito importante, antes de nós ensinarmos qualquer texto da Bíblia, nós temos que usar aquela regra básica, que é estudar o contexto. Amém? Até para termos um entendimento correto, né, da palavra de Deus. E analisando, então, o contexto, se formos ler aqui no início do capítulo 4, nós veremos que Paulo, ele se refere à igreja como corpo, né? Ele usa esse termo, corpo de Cristo. Ele fala sobre a unidade da igreja como corpo, amém? E a partir desse entendimento, nós vamos responder a algumas perguntas, ok? Que eu elaborei aqui. A primeira pergunta: que tipo de graça é esta? O que nós lemos aqui no versículo 7, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, que tipo de graça é essa? O que Paulo está querendo dizer para nós? E, ainda dentro dessa pergunta também, qual o propósito desta graça? Ok? Então, que tipo de graça e qual é o propósito desta graça? Vamos aprender, queridos? Isso está no versículo 7, né? Em primeiro lugar, eu coloquei uma definição teológica para esta palavra graça, tá? Graça significa favor imerecido. Então, queridos, Deus, ele nos concedeu este favor, né? Aqui a palavra diz que a graça foi concedida, ou seja, o favor imerecido de Deus foi concedido. Aqui não fala da graça salvadora, tá? Ou a graça salvífica, não está falando sobre esse tipo de graça, mas da graça de Deus que nos é dada para servirmos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Toda pessoa, quando nasce de novo, quando ela se converte, ela recebe esta graça celestial para servir aos irmãos, servir
ao seu próximo, né? Em outras palavras, eu quero dizer que Deus, Ele nos capacita, né? Ele nos capacita para que possamos, de fato, servir uns aos outros. E nós servimos uns aos outros através dos dons, amém? Existem os dons ministeriais. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 11, né, de Efésios 4, aqui fala sobre os apóstolos, fala sobre os profetas, os evangelistas, fala sobre os pastores e mestres. Esses são os dons ministeriais, dons concedidos, né, para que a igreja seja servida por pessoas que recebem esses dons. E também nós temos os dons espirituais. Além dos dons ministeriais, nós temos os dons espirituais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, ok? Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11, de 1 Coríntios 12. A palavra do Senhor diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito maiúsculo aqui, né? Então se refere ao Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Então nós acabamos de ler sobre uma lista de dons espirituais, né? Uma lista maravilhosa. E é interessante que o Espírito distribui a cada um esses dons, né? E o propósito da manifestação dos dons do Espírito Santo é justamente para a igreja estar equipada, para a igreja ser servida, meus queridos. É por isso que nós devemos orar, sabe, pelos dons espirituais, devemos buscar esses dons, né? A igreja, ela funciona de maneira perfeita quando ela tem esta operosidade, amém? Do Espírito Santo em relação aos dons. Então veja que é a graça de Deus que traz essas manifestações, né? Tanto em relação aos dons ministeriais, como também aos dons espirituais. Glória a Deus por isso. Vamos agora analisar o versículo 8. Nós acabamos de fazer uma análise do versículo 7, amém? O que significa essa graça, né? Nós falamos sobre isso, é a capacidade dada por Deus, né, a nós, para servirmos uns aos outros, e falamos sobre os dons do Espírito Santo, que nos é dado, né, nos é concedido. Agora o versículo 8 diz assim: por isso diz, 2 pontos, aqui na minha versão está exatamente assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele quem, queridos? Jesus. Quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O versículo 8 é muito interessante. E eu faço mais uma pergunta: o que seria esse cativeiro e esses dons? O que seria? O que Paulo está querendo dizer com isso? Que Jesus levou cativo o cativeiro. Você já parou para pensar nisso? Então vamos entender, amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer que Paulo, ele usou
um texto aqui do Velho Testamento, tá? Ele fez uma citação do Velho Testamento e aplicou a Cristo. Vamos ver essa citação? Abra então a sua Bíblia no Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18. A palavra diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Só a parte A deste versículo, amém? Só essa parte aqui. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Então vejam que aqui em Efésios 4:8 é uma citação lá do Salmo 68, ok? Do versículo 18, a parte A do versículo, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui no versículo 18 desse salmo que nós acabamos de ler, aqui já diz: recebestes homens por dádivas, né? É muito interessante isso. Mas vamos analisar, queridos, essa expressão, ok? Levou o cativo o cativeiro, tá? Vamos analisar exatamente isso aqui, ok? Pois bem, queridos, voltemos um pouquinho para Efésios 4:8, amém? É uma observação interessante que eu quero dizer aqui. Veja o que Paulo começa dizendo, né, neste versículo, no versículo 8. Aqui está escrito o quê? Por isso diz. A pergunta é: quem diz? Né? Paulo, ele coloca, por isso diz. Ok? Então, o que Paulo quis dizer? Ele está dizendo que, por isso, a Escritura diz, a Bíblia diz, né? Porque é uma citação lá do Salmo 68, entende? Então ele fala, por isso diz, né? Ou seja, as Escrituras Sagradas diz. Deus diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Então é a palavra de Deus quem diz isso, o que está lá no Salmo 68. Nós vamos analisar o início da expressão, ok? Da expressão que está logo ali no versículo 18. Salmo 68, versículo 18 diz assim, ó: subistes às alturas. O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso, queridos? Subistes às alturas. Né? A palavra do Senhor está dizendo exatamente, queridos, que Jesus ascendeu aos céus, tá? Aqui nos fala da ascensão de Jesus aos céus, ou seja, nos fala da subida de Jesus aos céus. Foi ele que subiu às alturas, ninguém mais, né? Então Jesus subiu aos céus, e essa ascensão está narrada em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos ver isso? Vamos conferir, queridos? Atos capítulo 1, versículos 10 ao 11. A palavra diz: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Interessante isso, né? Isso aqui aconteceu lá no Monte das Oliveiras, ok? Jesus, ele estava se despedindo dos seus discípulos, dos seus seguidores. A palavra do Senhor registra que havia mais ou menos 500 pessoas como testemunhas oculares, vendo Jesus ascender aos céus, literalmente, né? Diante dos seus olhos, Jesus subiu aos céus. E dois varões, ou seja, dois anjos, apareceram ali, né? Para aquela multidão que estava vendo a ascensão de Jesus, e ele falou: ó, do mesmo modo que ele subiu, ele descerá.
ele descerá. Né? Por que vocês estão olhando para as alturas? Eles fizeram uma pergunta. Então Jesus, ele voltará e ele descerá exatamente no Monte das Oliveiras, assim como ele subiu também de lá. Ok, queridos? Então nós veremos aqui, queridos, que Paulo nos ensina sobre os benefícios da vitória de Cristo, tá? E nós vamos falar sobre esses benefícios agora, amém? O primeiro benefício, a palavra do Senhor diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Finalmente nós vamos entender isso, tá? O que é cativeiro, queridos? Quando você ouve essa palavra, o que vai na tua mente, né, em relação ao cativeiro? Cativeiro é um local de prisão. Você concorda comigo? É um local de prisão, né? Justamente para manter as pessoas aprisionadas ali, né? E a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Queridos, o pecado era o cativeiro que nos mantinha presos na condenação e na culpa. E a palavra do Senhor diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele levou cativo o cativeiro. Ok? Então nós estávamos presos no pecado antes de irmos a Cristo. Não é verdade, queridos? Todos nós, né? Éramos dominados pelo pecado. Mas Cristo veio, ele se manifestou a mim e a você. E através da sua morte, ele levou este cativeiro capturado, né? Cativo com ele. Ele se fez pecado no nosso lugar, queridos. Então, Cristo se fez pecado no teu lugar e também no meu lugar. Ele venceu o pecado, glória a Deus. Ele nos resgatou, queridos, da condenação e da culpa. Isso é levar cativo o cativeiro. Eu gostaria também que você lesse em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Que palavra tremenda é essa, meus queridos? Aqui está muito claro que não existe nenhuma condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, ele levou cativo o cativeiro, né? Você não está encerrado na condenação, amém? Porque Cristo, ele se fez condenação também no nosso lugar. E a palavra do Senhor diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então veja que isto é levar cativo o cativeiro. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Nós não somos mais escravos do pecado, amém, queridos? Não somos. Nós somos filhos de Deus. Fomos feitos servos do Senhor. A palavra de Deus diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você pode dizer um amém daí? Ele nos libertou, né? Para a liberdade. Então eu sou livre, você é livre para servir a Deus, para adorá-lo, amém? A obra da cruz destruiu o domínio do pecado sobre mim e sobre você, amém? A obra de Cristo lá na cruz anulou o poder do cativeiro que estava sobre nós. Não há mais julgo nenhum sobre as nossas vidas. Aleluia. Cristo venceu, ele capturou o cativeiro. Glória a Deus, né? A vitória de Jesus é a tua vitória, é a minha vitória, porque ele levou o cativo o cativeiro. Ficou claro isso aí, queridos? O significado, né, dessa expressão, levou o cativo o cativeiro? Não estamos mais aprisionados, queridos, na condenação,
na culpa, né? Não somos mais escravos do pecado, porque Jesus fez essa obra maravilhosa em nossas vidas. Agora, queridos, nós veremos também mais um outro benefício que recebemos, amém? Nós veremos a parte B aqui dessa expressão do versículo 8 aí, né, de Efésios 4. Aqui diz, e concedeu dons aos homens. Glória a Deus, né? Então, queridos, quando Jesus subiu às alturas, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo foi enviado, ok? Dons tem tudo a ver com o Espírito Santo, você concorda comigo? E a palavra do Senhor disse que foi quando ele subiu às alturas. E nós vamos agora então ver mais uma referência na Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 e versículo 13, a parte A. Ok? Vamos lá então. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler o versículo 7 e depois o 13, a parte A. Aqui diz, mas eu lhes digo a verdade. Aqui é Jesus, né, quem falou. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então veja que foi na ascensão de Jesus, né, que o Espírito Santo foi liberado, amém? Que ele foi enviado, queridos, para se relacionar com a igreja, né, conosco. Veja o versículo 13, a parte A. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Glória a Deus, meus amados, amém? Então o Espírito Santo, ele é aquele que foi enviado justamente para equipar a igreja do Senhor Jesus, amém? Ele equipou a igreja, né, com toda sorte de dons espirituais, para a realização da obra de Deus, meus amados. Que coisa tremenda, nosso Deus é muito sábio, meus queridos. E hoje é o Espírito Santo que distribui, como nós já lemos, né, lá em 1 Coríntios 12, distribui dons aos homens, amém? É Ele, então, que equipa, que prepara a igreja, meus amados. E concluindo, então, este estudo, eu quero fazer essa conclusão através de 3 afirmações, amém? 3 afirmações. A primeira, queridos, a obra de Cristo na cruz nos trouxe o pleno perdão, o completo perdão. Aleluia. E isso nos trouxe a verdadeira libertação, amém? Não há mais cativeiro sobre os escolhidos de Deus, sobre os salvos em Cristo. Você crê dessa forma? Não estamos mais debaixo de cativeiro. Eu fui liberto, você foi liberto, pelo poder da obra de Jesus, pelo seu sacrifício. A segunda afirmação, queridos, é que nós fomos capacitados pelo Espírito de Deus, amém? Que nos concede os dons ministeriais, os dons espirituais, queridos, para através de nós, né? E também, queridos, através do Espírito Santo, realizar a poderosa obra de Deus. Glória a Deus, né? É pelo poder do Espírito que a obra de Deus, ela é consumada, ela é realizada por nós, os seus filhos. E o cumprimento da vontade de Deus também, queridos, é alcançado através da ação operante do Espírito de Deus na minha vida e também na sua vida. Ele nos capacita para toda boa obra. Amém? Você não tem que ficar intimidado, você não tem que temer, você apenas tem que crer que Deus está em você através do Espírito Santo e Ele te capacita para toda boa obra. Aleluia! Essa é a segunda afirmação, queridos. E a última afirmação, meus irmãos, é que essas verdades nos mostram quem somos. Amém?
Quem somos nos fala da nossa identidade, tá? Então essas verdades nos mostram a nossa identidade. Portanto, queridos, vamos tomar posse, amém? Dessas verdades em Cristo Jesus. Vamos nos apropriar, meus amados, do que recebemos de Deus, do que temos nele, meus amados. Se aproprie, seja uma bênção em nome de Jesus, amém? Não seja apenas um crente assistente, né? Você só vai ao culto para assistir o culto, não. Seja um crente participante, cultue a Deus na congregação, cultue ao Senhor no seu trabalho, onde você estiver, amém? Busque os dons espirituais, seja um servo de Deus, amém? Então que Deus nos abençoe. Estamos encerrando mais esse estudo. Eu espero que todos sejam edificados, em nome de Jesus. Amém.